En el vasto universo del cine mundial existen estrellas, existen iconos, y luego existe un hombre que es una categoría en sí mismo, Jackie Chan. Ele não é simplesmente um ator, é um tesouro inestimável, uma lenda viva e uma força de coragem e disciplina que aparece uma vez a cada 100 anos. Para milhões, ele é Wong Fei-hung, o mestre bêbado que transformou a dor em uma poesia de combate. Para outros, é o inspetor Chan Ka-kui, o policial destemido que quebrou ossos e desafiou a gravidade em A História da Polícia, Police Story. E para o mundo inteiro, é a tempestade indestrutível que conquistou Hollywood em A Hora do Rush, Rush Hour. Mas esses papéis empalidecem em comparação com a sua verdadeira identidade. Jackie Chan é o coração vivo da resiliência. Ele é o homem que transformou o perigo em uma forma de arte e usou o riso como uma arma contra o medo. Num mundo construído sobre ilusão, telas verdes e redes de segurança, Jack permaneceu sozinho. Por décadas, ele foi o último verdadeiro guerreiro. Um homem que olhava a morte de frente em cada frame. Um homem que sangrava para que o público pudesse sorrir. Um homem que transformou seus ossos quebrados em prova viva de que a paixão não conhece limites. Feroz, implacável, inabalável e ainda assim profundamente humano. Ele é a razão pela qual ainda acreditamos em determinação, honra e sacrifício. Ele é a prova de que a grandeza não é dada de presente. Ela é conquistada. É conquistada através da dor, da perseverança e da recusa absoluta em desistir. No entanto, por trás desse sorriso imortal, por trás do riso que ressoou através de gerações, reside uma verdade oculta. Jazem ossos estilhaçados, noites sem dormir e feridas silenciosas que nem o tempo nem a fama puderam curar. Hoje, aos seus 71 anos, o homem que um dia desafiou a própria morte enfrenta batalhas para as quais nenhum truque de dublê poderia prepará-lo. O peso implacável da idade, as sombras do arrependimento e a dor silenciosa de um corpo construído sobre o sacrifício. Para entender o homem, devemos entender a dor. E as primeiras feridas de Jackie Chan não foram escritas pela fama, mas pela própria infância. Sua história não começou com aplausos. Começou com o som da fome. Começou com uma mãe que chorava em silêncio sobre tigelas de arroz vazias. Começou com um pai orgulhoso demais para mendigar, mas pobre demais para prover. E começou com um menino pequeno aprendendo a primeira e mais cruel lição da vida: que o amor podia desaparecer mais rápido do que o último pedaço de pão. Jackie Chan veio a este mundo em 7 de abril de 1954, em Hong Kong. Ele era o único filho de Charles e Lily Chan, empregados no consulado francês. Eles viviam em um quarto apertado, onde a sobrevivência gritava mais alto do que os sonhos. É uma verdade cruel, mas é a verdade. Sua vida começou com a fome ecoando em paredes finas e com um menino muito jovem para entender por que o amor tinha que ir embora. Essa pobreza foi apenas o prelúdio de uma dor ainda maior. Em 1960, quando Jack tinha apenas 7 anos, seus pais tomaram uma decisão que estilhaçaria seu mundo. Em busca de trabalho, eles partiram para a Austrália, deixando para trás seu único filho aos cuidados da Academia Dramática Chinesa, uma brutal escola de ópera de Pequim dirigida pelo mestre Yu Jin-yuen. A partir desse momento, o mundo que ele conhecia desvaneceu-se. A vida na academia não era uma infância, era uma sentença. Os dias começavam ao amanhecer e terminavam muito depois da meia-noite. Os estudantes treinavam de 14 a 16 horas por dia. Acrobacias, kung fu, canto, repetição interminável. Dormiam em pisos frios de madeira. Lá fora, a chuva escoava pelo telhado, gotejando ritmicamente em tigelas de lata. Cada gota marcava outro segundo sem seus pais. Nós treinávamos até que nossos corpos esquecessem o que era sentir-se confortável, Jack recordaria mais tarde. Às vezes eu chorava em silêncio no escuro, mas quando a manhã chegava, eu voltava a sorrir,
porque a dor era meu único mestre. A disciplina era severa. Os erros eram corrigidos sem piedade. Os golpes eram a lição. Não havia ternura, apenas resistência. No entanto, mesmo naquelas longas noites de pele machucada e músculos trêmulos, algo dentro dele se recusava a quebrar. Em 1962, enquanto outras crianças perseguiam pipas no céu úmido de Hong Kong, Jack já atuava no palco com uma pequena trupe chamada As Sete Pequenas Fortunas. Sob o olhar atento do mestre Yu, seu pequeno corpo se movia com uma graça impossível, virando, girando, voando como um pássaro ferido que se recusava a cair. O público aplaudia, sem saber que cada sorriso que viam havia sido construído sobre um alicerce de lágrimas. O mestre Yu viu nele o que poucos conseguiam ver. Não apenas talento, mas fogo. E embora Jack tenha dito mais tarde, "Eu não odiava meu mestre, ele me tornou forte", essas palavras sempre carregaram o peso da gratidão e da dor. Ele havia trocado a infância por disciplina, o riso por sobrevivência. Esses anos moldaram não apenas seu corpo, mas também sua alma. O menino que uma vez dormiu debaixo de um telhado gotejante aprendeu a se manter mais ereto a cada queda. Não tinha casa, nem canções de ninar, apenas o ritmo do treinamento e o eco de sua própria vontade. Com o tempo, esse ritmo se tornou o bater de seu coração, o pulso de um homem que um dia transformaria cada ferida em arte. "A dor não me quebrou", disse ele uma vez. "Ela me construiu." Talvez seja por isso que mesmo agora, quando o mundo o vê rir, não é apenas admiração o que sentem. É reverência. Porque Jackie Chan não apenas sobreviveu à sua infância, ele a conquistou, e de sua escuridão, ele construiu uma luz que o mundo inteiro pôde ver. Mas essa dor, uma vez dominada, torna-se um mapa. E para Jack, esse mapa o levou diretamente de volta à fome. Dos pisos frios de madeira da escola de ópera, ele foi para as ruas ainda mais frias de Hong Kong nos anos 70. O som da fome não é o silêncio. É o zumbido das luzes de neon sobre um estômago vazio. O sussurro da chuva contra um beco escuro. Ele entrou em uma cidade de sonhos de neon e luta incansável, onde cada esquina cheirava a fumaça, suor e sobrevivência. A academia havia terminado, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A brutal academia de ópera havia terminado, mas, como havíamos previsto, a verdadeira batalha estava apenas começando. Aos 17 anos, quando seu contrato de treinamento expirou, Jackie Chan encontrou-se na rua. Ele não tinha nada. Nem casa para voltar, nem dinheiro no bolso, nem um nome que importasse. Seus pais eram um eco distante, do outro lado do oceano, na Austrália. A cidade para a qual ele retornou, a vibrante e caótica Hong Kong, era um monstro de neon que devorava os fracos. Era um lugar sem piedade para um jovem sem conexões. Assim começou a verdadeira escola, a da sobrevivência. Jack vagava pelos becos estreitos de Kowloon com uma pequena mala que continha toda a sua vida. Sua única meta diária era encontrar um canto no chão que pudesse chamar de seu por algumas horas. Algumas noites, ele dormia sob as luzes bruxuleantes dos teatros, que ainda zumbiam com a energia do último espetáculo. Outras noites, ele se encolhia sob um toldo gotejante, observando sua respiração se transformar em vapor branco no frio amanhecer. "Eu não tinha tempo para sonhar", ele recordaria mais tarde em voz baixa. "Eu só queria comer." A fome se tornou sua companheira constante. Ele trabalhava onde quer que precisassem de mãos, não importando o quão duro fosse o trabalho. Lavava pratos em cozinhas clandestinas, sentindo o vapor gorduroso grudar em sua pele. Carregava tijolos em torres inacabadas, com os ombros em brasa sob o sol implacável. Limpava mesas manchadas com comida que não era sua. O estrondo dos pratos tornou-se sua música. A dor surda em suas costas, seu único ritmo. Houve uma noite que ficaria gravada a fogo em sua memória. Depois de um dia exaustivo carregando cimento, com o corpo tremendo de fadiga,
Ele implorou ao dono de uma barraca de comida por sobras. O homem, em vez de compaixão, gritou com ele. Pegou a comida e a atirou no chão de terra. Ordenou que ele fosse embora. Jack, em silêncio, se abaixou. Pegou o que pôde da lama e sorriu. Porque até mesmo o arroz quebrado e sujo ainda era comida. Mais tarde, refletindo sobre esse momento, ele disse: lágrimas precisam de força. Eu não tinha nenhuma. Naquela noite, a chuva caiu mais forte, lavando suas mãos em bolhas enquanto ele as apertava para se aquecer. No caos da cidade, ele era invisível. Um garoto esquecido atrás de moedas, uma sombra entre milhões. Então, uma noite, através de um véu de chuva e fumaça da cidade, Jack viu algo que o fez parar. Do outro lado da rua, uma equipe de filmagem trabalhava sob luzes brancas e cegantes. Ele observou, hipnotizado, um homem voar através de um vidro falso, rolar no chão e se levantar novamente, pronto para o próximo take. O som do vidro quebrando ressoou na noite, e algo dentro de Jack se agitou. Foi um reconhecimento. Ele conhecia aquela dor. Tinha vivido aquela queda 1000 vezes na academia. Eu posso fazer isso, ele sussurrou para o vento. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu ter um sonho. Em questão de semanas, ele estava em um set. Não como uma estrela, é claro. Ele era um corpo para ser arremessado. O trabalho era brutal, mais difícil do que qualquer coisa que ele já tivesse feito, mas pagava o suficiente para comer. Ele não pedia segurança. Ele não pedia descanso. Ele disse a si mesmo: se eu conseguir cair mais forte do que os outros, eles vão me chamar de novo. E eles o chamaram. Em A Fúria do Dragão, Fist of Fury, 1972, o destino o colocou no mesmo ambiente que o rei, Bruce Lee. Em uma cena, Lee o lançou sobre uma mesa com uma força tão tremenda que Jack sentiu suas costelas se partirem. Quando o diretor gritou, "Corta!", Lee, o grande dragão, inclinou-se para o jovem dublê e perguntou em voz baixa, "Você está bem?" Jack sorriu através da dor aguda. Porque pela primeira vez em sua vida adulta, alguém se importou o suficiente para perguntar. Mas essa pequena luz de esperança se extinguiu tragicamente. Quando Bruce Lee morreu em 1973, o cinema de Hong Kong esfriou novamente. Os estúdios, desesperados, procuraram freneticamente pelo próximo Bruce Lee. E Jack, jovem e atlético, foi escalado repetidamente para ser aquela imitação barata. Cada tentativa foi um fracasso. A nova Fúria do Dragão, New Fist of Fury, 1976, quebrou a bilheteria de forma tão estrondosa que Jack ficou arruinado e humilhado. Os produtores zombavam de sua tentativa desajeitada de ser sério. Os críticos o chamavam de o desastrado. Ele voltou para a escuridão. Dormia onde a noite o encontrava. Às vezes, sob escadas, às vezes nos bastidores dos teatros depois que as luzes se apagavam. E então veio a queda que quase acabou com tudo. Durante uma acrobacia que deu terrivelmente errado, ele despencou de 25 pés, quase 8 metros de altura. Ele caiu de cabeça e tudo ficou preto. Quando abriu os olhos, horas depois, o set estava vazio. Restava apenas uma luz solitária balançando sobre ele, piscando sobre a poça de seu próprio sangue. Foi então que percebi, disse ele em voz baixa anos depois. A dor era a única coisa que permanecia. Era o único amigo leal. Mas dessa dor insondável nasceu a rebelião. Ele estava farto de ser uma cópia. Estava farto de falhar, sendo alguém que não era. Ele decidiu torcer o sofrimento e transformá-lo em arte. Deixou a comédia se infiltrar no combate. Deixou a humanidade suavizar a violência. Começou a sorrir quando caía, a rir quando era atingido. Era desafio puro, disfarçado de graça. Em 1977, o destino piscou. Willie Chan, um empresário perspicaz, o viu em um rolo de filme esquecido e notou o que todos os outros haviam ignorado, a faísca brilhante dentro das cicatrizes. "Não copie ninguém", disse Willie, em palavras que mudariam a história do cinema. "Seja o primeiro você." Pela primeira vez em sua vida,
Jack se sentiu visto. E então chegou a noite que mudou tudo. A Serpente na Sombra da Águia, Snake in the Eagle's Shadow, 1978. Estreou em um pequeno teatro de Hong Kong. Jack estava sentado na última fileira, usando um casaco emprestado, com o coração batendo mais forte do que a música do filme. A primeira luta começou. Seu personagem escorregou, caiu comicamente, levantou-se e sorriu maliciosamente. E o público explodiu. Não em silêncio constrangedor, explodiu em gargalhadas. Não era escárnio, era alegria pura. O som encheu a escuridão como a luz atravessando uma tempestade. Jack ficou paralisado em seu assento, incapaz de respirar. Seus olhos ficaram mareados e, pela primeira vez, suas lágrimas não vinham da dor. Ele havia passado uma vida inteira caindo. Caindo de cordas, de paredes, caindo da própria esperança. Mas naquela noite, pela primeira vez, a queda o levantou. Quando os créditos vieram, ele permaneceu sentado muito depois que todos foram embora. A tela vazia brilhava à sua frente, e em seu reflexo, ele viu algo que não via desde que era um menino naquela sala apertada. Esperança. Pela primeira vez, disse ele mais tarde, senti-me visto. Não como um lutador, não como um tolo, mas como eu. Dias depois, quando o mestre invencível, Drunken Master, se seguiu, o mundo riu novamente. Mas desta vez, eles riam com amor. O menino que uma vez implorou por sobras agora estava alimentando o mundo inteiro com sua risada. No entanto, Jack nunca esqueceu. Cada cicatriz me lembra de onde eu venho, disse. Sem elas, eu não teria nada real para dar. E assim, quando o mundo ria, Jack sorria. Porque para ele, o riso era apenas outra forma de respirar através da dor. O aplauso era mais alto, sim. Mas o silêncio depois que as luzes se apagavam também era. A fama finalmente havia alcançado Jackie Chan, mas não veio vestida de conforto. Chegou. A fama finalmente o havia encontrado. Mas não veio como um alívio, veio com demandas, implacáveis, intermináveis, consumidoras. Aquele garoto que uma vez implorou por sobras era agora o rosto mais reconhecido de toda a Ásia. No entanto, por dentro, no centro silencioso de sua alma, ele carregava exatamente a mesma fome. Não era mais fome de comida, é claro. Era uma fome muito mais profunda e perigosa. A fome de perfeição. No final da década de 1970, o cinema de Hong Kong havia encontrado seu novo bater de coração. O Mestre Invencível, Drunken Master, 1978, não apenas fez o público rir, fez com que eles voltassem a acreditar. O filme arrecadou mais de HK$ 6,7 milhões, uma soma astronômica para a época, transformando um garoto de rua esquecido em um herói nacional. Mas Jack não parou para comemorar. Ele estava apenas começando. Em Projeto A, O Vingador, Project A, 1983, ele levou o perigo a um nível que ninguém havia imaginado. Pendurou-se no ponteiro de um relógio de torre a 60 pés, 18 metros de altura, e realizou a queda, não uma vez, mas 3 vezes, até que, em sua opinião, parecesse real o suficiente. Depois, em A História da Polícia, Police Story, 1985, ele redefiniu o cinema de ação por completo. Criou uma sinfonia de caos, onde o vidro quebrava como chuva e o riso abria caminho através da dor. O filme foi um fenômeno de bilheteria, lançando uma série que o transformou não apenas em uma estrela, mas em uma revolução. O mundo não podia mais ignorá-lo. Em 1995, arrebentando em Nova York, Rumble in the Bronx, o levou para a América, arrecadando mais de 76 milhões de dólares em todo o mundo. E então, veio a hora do Rush, Rush Hour, 1998. 244 milhões de dólares. Um sucesso global imparável que transformou Jackie Chan em uma linguagem universal que todos entendiam. Ele havia se tornado a ponte do cinema, do Oriente para o Ocidente, da ação pura para a comédia física, do corpo para a alma. Os repórteres o chamavam de o acrobata mais amado do mundo. Mas Jack apenas sorria com aquela calma que escondia a dor e dizia em voz baixa,
Eles me veem voar, mas não me veem rastejar. E essa era a verdade. Às vezes, quando a equipe de filmagem ia para casa, exausta após um dia de filmagem, Jack ficava. O set ficava escuro, silencioso, exceto por uma única luz de trabalho que balançava sobre o chão. Ele ficava ali, sozinho, ensaiando a queda do dia seguinte em silêncio. O eco da risada do público ainda flutuava em algum lugar além das paredes. Nesses momentos, ele não era uma superestrela. Era apenas um homem tentando ser bom o suficiente. Cada manhã começava antes do amanhecer e terminava muito depois da meia-noite. Ele passava 16, às vezes 20 horas por dia no set, atuando, dirigindo, coreografando e até cantando suas próprias músicas tema. Quando a equipe ia para casa, Jack ficava para testar o próximo truque perigoso. Ele exigia de si mesmo o que ninguém mais ousava pedir. As pessoas viam o riso, ele diria mais tarde, mas não viam os analgésicos que eu tomava todas as noites. Sua busca por realismo beirava a loucura. Em uma cena, ele insistiu em se chocar contra janelas de vidro reais, não de açúcar, porque, segundo ele, o público consegue perceber quando é falso. Sua equipe observava com uma mistura de admiração e medo. Ele emergia dos cacos de vidro, limpava o sangue da mão, mostrava aquele sorriso familiar e gritava. De novo! Para Jack, não havia meio termo. Não havia rede de segurança. Não existia o bom o suficiente. Cada hematoma era sua assinatura. Cada risco era uma oração. Ele construiu seu império com ossos fraturados e noites sem dormir. Quando a Fúria de Chicago, The Big Brawl, 1980, não conseguiu impressionar o público americano, ele não recuou. Ele aprendeu. Quando O Protetor, The Protector, 1985, decepcionou na bilheteria, ele a refilmou à sua maneira, usando seu próprio dinheiro. E quando A Volta ao Mundo em 80 Dias, 2004, perdeu mais de 38 milhões de dólares, Jack não reclamou. Ele continuou se movendo. Cada perda me comprou algo que o dinheiro não pode comprar, disse. Liberdade. Ele havia conquistado todas as bilheterias. Mas às vezes, olhando fixamente para o espelho após o show, ele se perguntava se o homem no reflexo ainda era o mesmo garoto que uma vez implorou por arroz. A fama havia enchido todos os teatros, mas deixava um vazio que nenhum aplauso podia abafar. O sucesso o havia tornado rico além de qualquer medida, mas também o havia deixado cansado além das palavras. Hoje, sua fortuna é estimada em mais de 400 milhões de dólares. Ele tem mais de 100 filmes em seu currículo, uma companhia cinematográfica internacional, uma casa de produção, sua própria rede de cinemas e uma fundação de caridade que ajudou milhares de pessoas. Cada osso quebrado havia se tornado um tijolo de seu império. Um reino construído não sobre a sorte, mas sobre a dor, a precisão e uma persistência infinita. Ele havia transformado cada queda em uma fortuna, cada cicatriz em uma assinatura. Ele se tornou não apenas um ator, mas uma instituição. A prova viva de que o impossível podia ser alcançado por um homem que uma vez não teve nada além de seu corpo como única ferramenta. Eles chamam isso de sucesso, disse ele uma vez em voz baixa. Mas para mim é sobrevivência. Às vezes, depois de uma grande estreia, ele voltava furtivamente para o teatro vazio. E lá, sozinho, fazia uma reverência mais uma vez para as fileiras de assentos vazios. Porque a gratidão para ele não era uma atuação, era uma oração. Parado na penumbra, ele sorria para ninguém em particular, porque sabia que cada sombra naquela sala havia lhe custado um pedaço de si mesmo. Aos seus 40 anos, Jackie Chan havia filmado mais de 70 filmes, realizado milhares de acrobacias e mudado o cinema para sempre. Ele não apenas interpretava heróis, ele se tornou Ele fez o impossível parecer fácil. Não para se exibir, mas para mostrar aos outros que o medo podia ser vencido. Um crítico escreveu a definição perfeita de seu legado. Ele ensinou ao mundo que a grandeza não se trata de nunca cair,
Trata-se de voltar a se levantar repetidamente até que o mundo se levante com você. Da fome à história, Jackie Chan tornou-se a prova de que a dor, quando carregada com propósito, pode construir uma lenda que nenhuma tempestade pode apagar. E quando o mundo aplaudia, ele fazia uma reverência, não como uma superestrela, mas como um sobrevivente. Um homem que transformou cada queda em voo e cada ferida em sabedoria. As luzes da fama podem deslumbrar e às vezes podem cegar. Aquele garoto que uma vez implorou por arroz nas ruas de Kowloon era agora um rei global. Seu rosto resplandecia em outdoors de Hong Kong a Hollywood. Mas o sucesso, como uma lâmina afiada, corta em ambas as direções. Na década de 1980, Jackie Chan não era simplesmente famoso. Ele era intocável. Filmes como Projeto A e A História da Polícia o haviam transformado em uma lenda viva. O mundo observava enquanto ele construía um império baseado em coragem, comédia e ossos estilhaçados. No entanto, por trás de cada sorriso público, uma tempestade estava se formando. A fama era inebriante. E ele começou a cometer o erro que tantos cometem. Ele confundiu os aplausos com o afeto e o dinheiro com o significado. Chegou a carregar $500 mil em dinheiro no bolso, apenas para poder sentir seu sucesso, como uma prova física de que havia deixado seu passado de pobreza para trás. Comprou 7 relógios de diamante, um para cada dia da semana, como se o próprio tempo agora lhe pertencesse. Encheu sua garagem com carros que nunca dirigia e deu festas que duravam até a noite se render ao amanhecer. Uma manhã, depois que uma dessas festas se dissolveu com o nascer do sol, ele bateu seu Porsche. Naquele mesmo dia, horas depois, ele bateu seu Mercedes. 2 máquinas de luxo destruídas em um único dia, mas seu orgulho permanecia intacto. Eu pensei que o dinheiro podia me tornar invencível, diria mais tarde. Mas ele só me fez sentir vazio. Era como se o garoto que uma vez morrera de fome por comida, agora estivesse morrendo de fome por um propósito. Por volta de 1990, seus filmes já haviam arrecadado mais de $200 milhões na Ásia. Mas quanto mais alto ele subia, mais solitário o topo se tornava. E mais perigoso. A indústria do entretenimento de Hong Kong era governada por mãos escuras, as tríades. Elas exigiam controle, exigiam uma parte de seu império. E Jack se recusou. Foi uma decisão que transformaria suas noites em guerras de insônia. Uma noite enquanto jantava, 20 homens armados o cercaram. O riso no restaurante morreu. O ar congelou. Jack permaneceu imóvel, desarmado, impassível, olhando diretamente nos olhos do medo. Eles me cercaram, ele se lembrou. E percebi que a fama podia construir muros, mas não segurança. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu verdadeiramente pequeno, preso em uma gaiola feita de sua própria luz. Então veio o ponto de virada. Uma noite depois de mais um telefonema avisando-o para obedecer, Jack voltou para sua luxuosa casa e a encontrou em silêncio. Viu, jogadas em um canto empoeirado, as sapatilhas de ópera rasgadas que havia usado quando criança na academia. As mesmas sapatilhas que o haviam sustentado através da dor, da fome e dos primeiros sonhos. Ele as pegou. E pela primeira vez em anos, chorou. As lágrimas não caíram por medo, mas por se lembrar de quem costumava ser. A acrobacia mais difícil que já fiz, disse ele mais tarde, foi aprender a me perdoar. A partir daquela noite, ele mudou. O loft, antes cheio de barulho, tornou-se um templo de reflexão. Ele frequentemente ficava em frente ao espelho depois do banho, observando o vidro embaçar com o vapor. Seu reflexo desaparecia diante de seus olhos, um lembrete de que a fama some mais rápido do que a respiração. Um dia, ele sussurrou para si mesmo. Essas luzes vão se apagar. Quem eu serei quando isso acontecer? Essa pergunta se tornou sua bússola. Ele começou a vender o que não precisava, transformando a riqueza em propósito.
Fundou a Fundação de Caridade Jackie Chan em 1988, criando bolsas de estudo para crianças, ajudando vítimas de desastres e financiando escolas por toda a Ásia. Ele exigia disciplina de sua equipe de dublês, mas não a perfeição vazia. Ele os ensinou que a dor não era um castigo, mas uma passagem. Ganhem com suas mãos, ele lhes dizia. Gastem com seu coração. O mesmo homem que uma vez ostentou sua fortuna, agora encontrava a paz na humildade. Uma tarde, anos depois, ele se sentou sozinho, olhando o horizonte de Hong Kong brilhar sobre o porto. A cidade rugia lá embaixo, mas dentro de seu apartamento, tudo o que ouvia era o tic-tac de um de seus velhos relógios de diamante. Ele o levantou da mesa e sorriu. O tic-tac parou, mas pela primeira vez ele sentiu que seu tempo estava começando. O menino que uma vez não teve nada, finalmente havia aprendido a arte de ter o suficiente. E assim, Jackie Chan, o homem que caiu de telhados e se levantou através do medo, percebeu que a maior acrobacia de todas não era sobreviver ao perigo, mas sobreviver a si mesmo. Ele aprendeu que a fama é apenas emprestada, mas a bondade é possuída para sempre. E quando o mundo ainda ria, ele sorria, porque finalmente soube que o riso não era barulho, era cura. Os aplausos se desvaneceram. As câmeras pararam. E pela primeira vez em décadas, Jack percebeu que o campo de batalha mais barulhento não estava à sua frente. Estava dentro dele. Cada salto, cada golpe, cada sorriso havia sido emprestado de um corpo que estava silenciosamente se quebrando sob a armadura da fama. Seu corpo se tornou um campo de batalha. Os ossos estilhaçavam, as articulações gritavam, mas o homem se recusava a cair. Durante meio século, a carne de Jackie Chan tem sido um mapa de dor. Cada cicatriz é uma linha escrita com resistência e fogo. Para o mundo, ele era indestrutível. O herói sorridente que dançava com o perigo, saltava através de vidros e sempre se levantava novamente. Mas por trás daquele riso, vivia um homem que conhecia a dor mais intimamente do que a maioria jamais conhecerá. Não o tipo de dor fugaz que desaparece, mas o tipo de dor que ensina, que remodela e que nunca o deixa esquecer o que custa a sobrevivência. Aconteceu em 1986, no set de A Armadura de Deus, Armor of God. O sol brilhava, as câmeras estavam prontas, e Jack, o eterno temerário, escalou o muro de um castelo centenário para o que parecia um salto simples. Ele havia feito coisas muito mais arriscadas antes, mas naquele dia, o destino estava esperando. O galho que deveria salvá-lo partiu-se. Por um bater de coração que cortou a respiração, ele caiu de costas pelo ar vazio. O vento engoliu seu grito. Então, ouviu-se o som. Crânio contra pedra. O mundo ficou silencioso. Não houve movimento. Não houve respiração. Apenas quietude. O som foi seco. Crânio contra pedra. E então, o silêncio. A equipe de filmagem congelou. O terror subiu por suas gargantas, abafando qualquer grito. O sol continuava brilhando, mas o mundo havia parado. Eles viram seu herói, o homem indestrutível, jazer imóvel no chão da Iugoslávia. Alguns pensaram que ele havia partido. Jackie Chan diria mais tarde que não se lembrava da queda. Apenas fragmentos. Um lampejo de luz brilhante, o cheiro de poeira antiga e depois, nada. O nada absoluto. Quando seus olhos se abriram novamente, o mundo era de um branco puro e clínico. As luzes do teto do hospital estavam embaçadas, zumbindo fracamente. Sentiu uma queimação na garganta. Era um tubo de respiração. Sua cabeça latejava com um peso impossível, como se estivesse cheia de chumbo. Tentou levantar a mão. Ela tremia. Tocou bandagens grossas que envolviam seu crânio. Abaixo delas, sentiu uma dureza estranha, não natural. Um médico se inclinou, sua voz suave, mas grave, carregada com o peso da realidade. Seu crânio fraturou. Tivemos que remover um pedaço de osso. Ele foi substituído por uma placa de metal.
Meia polegada mais fundo, disse o médico, e o senhor nunca teria acordado. Jack piscou, desorientado. Ele ouvia os bips lentos de um monitor cardíaco. Tentou ouvir com o ouvido direito, mas só havia silêncio. Um silêncio que seria permanente. Por um momento, ele pensou que ainda poderia estar sonhando. Ou pior, que havia cruzado para algo além da vida. Então ele sentiu uma única lágrima rolando por sua têmpora, e um pensamento claro atravessou a névoa. Se eu posso chorar, pensou, então eu ainda estou vivo. Essa queda deveria ter sido o fim de sua carreira. Deveria ter sido o fim de sua vida. Mas Jack Chan se recusou a permitir. Ele passou dias à deriva entre a dor e o silêncio, com um sabor metálico constante na boca, sentindo o peso frio do aço dentro de seu crânio. Quando finalmente pôde ficar em pé, o quarto girava violentamente ao seu redor. Mas ele sorriu. Quando acordei, disse ele mais tarde, eu não agradeci a sorte. Agradeci ao movimento. Se eu puder me mover, eu posso viver. 7 dias depois, com a cabeça meio raspada, o equilíbrio instável e uma placa de metal no crânio, ele estava de volta ao set de filmagem. Ele disse à equipe para filmar apenas um lado de seu rosto. A dor era cegante. Suas pernas tremiam debaixo dele. No entanto, entre os takes, ele brincava, ria e seguia em frente. Mais um take. Ele sussurrava como uma oração. Não era coragem, era obsessão. Era a única linguagem que seu corpo entendia. Nos anos que se seguiram, seu corpo se tornou uma coleção de partes quebradas, fundidas unicamente pela força de vontade. Dedos, tornozelos, costelas, pelvis, pescoço, tudo fraturado e reajustado. Sua coluna vertebral comprimida, seus ombros deslocados, seus tornozelos fundidos com pregos de metal. Uma vez, durante a história da polícia, Police Story, ele deslizou por um poste de metal envolvido em luzes elétricas. A corrente queimou as palmas de suas mãos até o osso, mas o take foi perfeito. As pessoas viam o riso, disse anos depois. Elas nunca viram as bolsas de gelo, as talas, as noites em que eu não conseguia me mover. No final de seus 60 anos, as lesões haviam se tornado fantasmas que nunca o abandonaram. Algumas manhãs, seus joelhos se recusavam a dobrar. Outras noites, o zumbido agudo em seu ouvido direito gritava mais alto do que qualquer aplauso. Ele não podia mais correr como antes, não saltava mais pelo ar como um menino. Mas a cada amanhecer, ele continuava treinando. Lento, silencioso, implacável. Se eu parar de me mover, disse, eu paro de ser eu. Ele não luta mais contra vilões na tela. Agora ele luta contra o tempo, o único rival que nem ele pode derrotar. Hoje, cada passo que ele dá carrega um eco daquela queda em 1986. O zumbido em seu crânio, a rigidez em suas articulações, o leve tremor em suas mãos. São lembretes de que a vida, como uma acrobacia, sempre deixa uma marca. No entanto, ele suporta isso com a mesma humildade que uma vez o fez escalar muros e sorrir através da dor. É o aluguel que eu pago, disse uma vez, pela vida que escolhi. E através de todas essas rachaduras, algo extraordinário aconteceu. A dor nunca o consumiu. Ela o esculpiu. Ela lhe ensinou que a força não nasce dos músculos que o levantam, mas do coração que se recusa a permanecer no chão. Eu não sou corajoso, disse ele suavemente uma vez. Eu simplesmente nunca aprendi a desistir. Aos 71 anos, seus movimentos são mais lentos, sua voz mais suave, seu corpo gravado pelo tempo. Mas quando ele sorri, o mundo ainda acredita em heróis. Porque a história de Jack Chan nunca foi sobre fama ou fortuna. É sobre a beleza da resiliência. Sobre um homem que transformou a agonia em arte e as feridas em sabedoria. Ele disse uma vez que seu corpo era um instrumento quebrado. No entanto, de alguma forma, ele ainda toca a música da vida. Cada cicatriz é uma nota, cada fratura, um ritmo. Cada bater do coração é um lembrete de que a resiliência, por si só, é uma forma de arte. E essa, mais do que qualquer filme,
Mais do que qualquer luta, é a maior atuação de Jackie Chan. Porque o corpo se quebrou 1000 vezes, o espírito, nenhuma vez. Eventualmente, a dor física se acalmou. Mas como dissemos antes, o silêncio trouxe outro tipo de dor. Uma dor que nenhum médico podia curar. Um vazio que nenhum truque podia preencher. Depois de anos quebrando seu corpo para o mundo, Jackie Chan aprenderia que as feridas mais difíceis de curar são as que ficam no coração. Era 1981. Foi o ano em que a tempestade encontrou o luar. Ela era Teresa Teng, a voz angelical que embalava toda a Ásia, a mulher cujas canções podiam amolecer até o mais duro dos corações. Ele era Jackie Chan, uma estrela em ascensão, barulhento, machucado e infinitamente inquieto. Eles se conheceram através de amigos em um encontro tranquilo em Hong Kong. Mas o mundo pareceu parar no momento em que ela sorriu. Ela estendeu a mão com uma calma elegante. Ele hesitou, ainda recuperando o fôlego de sua última acrobacia. E pela primeira vez, o homem que havia passado a vida caindo não queria se mover. Seus mundos não poderiam ter sido mais diferentes. O dela era feito de melodia e luar, o dele de caos e hematomas. No entanto, de alguma forma, eles se encontraram na quietude entre duas vidas que se moviam rápido demais. À noite, ela cantava suavemente para ele em um quarto tenuemente iluminado, sua voz se tecendo através da fumaça do chá de jasmim. Como havíamos dito, a tempestade havia encontrado o luar. E na presença de Teresa Teng, o homem mais barulhento do mundo, aprendeu o silêncio. Ele ficava sentado quieto, com medo até de piscar, como se um único suspiro pudesse quebrar o feitiço. Ela tinha essa paz. Ele recordaria décadas depois. E eu ainda estava aprendendo a ficar quieto. Eles tiveram dias pequenos e perfeitos, do tipo que só duas pessoas apaixonadas se lembram. Ela o arrastava para fora do estúdio de filmagem para ver o pôr do sol. Ela zombava dele por comer muito rápido e ria quando ele fingia não entender a poesia que ela lia para ele. Uma vez, quando ele voltou para casa mancando devido a uma acrobacia que deu errado, ela preparou sopa para ele e disse palavras que o marcariam para sempre. Você luta demais pelo mundo, Jack. Guarde um pouco dessa força para você. Pela primeira vez em anos, ele descansou. Ao lado dela, o barulho ensurdecedor da fama desaparecia. Mas a paz tem uma forma de escapar por entre os dedos que não são treinados para segurá-la. A fama cresceu. Seus filmes se multiplicaram. Os telefonemas, as viagens, as multidões. Tudo era mais barulhento do que o mundo tranquilo de Teresa. Ele começou a faltar aos jantares, começou a perder suas canções, começou a perdê-la. Ela esperava junto à janela enquanto o chá esfriava. Mais uma noite sem ele. Ele dizia a si mesmo que era temporário. Ela vai entender? Pensava. Mas ela não entendeu. Ela não podia entender. Porque ela queria o homem, não a lenda. E as lendas nunca estão em casa. Em 1984, eles não eram mais dois amantes. Eram duas pessoas orbitando o mesmo silêncio. Uma noite, depois de mais uma discussão, ele gritando, ela calma, ela deixou uma carta sobre o piano e partiu antes do amanhecer. Ele a encontrou horas depois, o papel ainda morno pelo calor de suas mãos. A tinta dizia pouco. Apenas 5 palavras que pesavam uma eternidade. Cuide-se sempre, por favor. Ele guardou essa carta por anos, embora nunca a tenha respondido. Ela era boa demais para mim, ele admitiu décadas mais tarde, com a voz embargada pelo tempo. E eu estava orgulhoso demais para dizer isso a ela. A verdade é que a vida já havia começado a puxá-lo em outra direção. No final de 1981, enquanto filmava em Taiwan, Jack havia conhecido a atriz Joan Lin. Ela era tranquila, elegante e paciente. Tudo o que o mundo caótico de Jack não era. O que começou como uma amizade aprofundou-se lentamente, em um momento em que seu coração estava dividido entre o amor que o acalmava e o dever que o consumia. Ele não planejou. A vida simplesmente se moveu mais rápido do que ele podia acompanhar.
No final de 1982, Joan esperava um filho dele. E Jack, ainda lutando com a fama, a culpa e o medo, escolheu o silêncio sobre o espetáculo. Eles se casaram em segredo em um pequeno cartório de Los Angeles. Longe do barulho das câmeras, longe do julgamento da imprensa, longe de tudo. Ele passaria anos aprendendo o que aquele silêncio realmente custou. 11 anos se passaram. Jack se tornou um ícone global. Teresa se tornou uma lenda imortal, suas canções ressoando em todos os cantos da Ásia. Então, em uma manhã de primavera de 1995, enquanto Jack filmava no exterior, o telefone tocou. Teresa Teng havia partido. Um ataque de asma na Tailândia. Ela tinha 42 anos. Jack congelou. O homem que havia enfrentado 1000 mortes na tela não conseguia falar. Ele se trancou em seu quarto de hotel, sentou-se no chão e chorou até que sua voz se quebrou. Chorei como um bebê, disse, porque há arrependimentos que nunca envelhecem. Naquela noite, ele ouviu sua canção no rádio. A lua representa meu coração. Ele apagou as luzes e ouviu no escuro. Sua voz encheu o quarto como um fantasma que se recusava a ir embora. Ela continua cantando. Ele sussurrou. Só que não mais para mim. Agora, décadas depois, aos seus 71 anos, Jack ainda faz uma pausa quando ouve aquela voz. Em sua vila em Pequim, entre troféus e roteiros, há um velho cassete player que ainda funciona. Às vezes, em noites tranquilas, ele aperta o play e fecha os olhos. A melodia flutua no ar, suave e eterna. Ela me ensinou a ternura, disse uma vez, mas eu aprendi tarde demais. Para um homem que viveu sua vida caindo de telhados, Teresa foi a única pessoa que o pegou suavemente, por completo, e apenas uma vez. E embora o tempo a tenha levado, ela nunca se foi totalmente. Porque alguns amores não desaparecem. Eles simplesmente continuam cantando, muito depois que o coração parou de tentar esquecer. Os anos haviam passado silenciosamente, e Joan Lin, sua esposa, havia se tornado algo mais. Ela havia se tornado sua força silenciosa. A mulher que deu tudo para que ele pudesse se manter de pé. Naquele dia, em Los Angeles, o mundo viu nascer Jackie Chan, a superestrela casada em segredo. Mas em casa era apenas Joan, esperando, observando, acreditando. O filho deles, JC, nasceu longe do barulho de Hong Kong. Naquele pequeno apartamento, a vida era simples. Fraldas, mamadeiras, noites sem dormir e o ritmo suave das canções de ninar sussurradas em mandarim. Jack, sempre em movimento, sempre filmando, segurou seu recém-nascido por apenas alguns dias antes de correr para outro set. Ele já era uma estrela, disse Joan uma vez em voz baixa. E as estrelas nunca ficam em um só lugar. Ela, que havia sido adorada por milhões em Taiwan, renunciou à atuação no auge de sua fama para criar seu filho na sombra. Joan Lin agora vivia em silêncio atrás de cortinas fechadas, dobrando roupas de bebê enquanto o mundo aplaudia seu marido. Seu nome desapareceu lentamente das revistas. Seu silêncio se tornou seu sacrifício. Ela não precisava ser vista, lembrou um amigo. Ela só queria ser lembrada por ele. Para Jack, o sucesso era implacável. No final dos anos 80, ele filmava 3 ou 4 filmes por ano, cruzando continentes, quebrando ossos, colecionando troféus. Cada sucesso de bilheteria o afastava mais de casa. O mundo via risadas, ação e acrobacias impossíveis. Mas atrás da câmera, sua esposa e filho cresciam sem que sua sombra sequer cruzasse o limiar da porta. A vida de Joan Lin e de seu filho JC tornou-se uma sinfonia de silêncios, pontuada unicamente pela esperança de um telefonema. Cada chamada dos confins do mundo era curta, apressada, frequentemente interrompida por assistentes ou diretores. O jovem JC às vezes adormecia ao lado do telefone, encolhido no chão frio, esperando ouvir a voz do pai. Mas Joan nunca reclamou. Ela sorria através do silêncio.
Ela enviava fotos do filho com pequenos bilhetes escritos à mão, ecos de uma vida que ele estava perdendo. Ele deu os primeiros passos hoje, ou a mais dolorosa de todas. Ele disse a primeira palavra, baba, papai. Às vezes Jack não respondia por semanas, perdido na tempestade da criação cinematográfica. Mas ela nunca parou de escrever. Havia momentos em que a solidão naquela casa era insuportável, um peso físico no ar. Certa vez, durante uma de suas raras e fugazes visitas à casa, Jack notou como a casa havia ficado silenciosa. Não havia rádio, nem música, nem risadas. Apenas o suave tic-tac de um relógio na parede. Você está muito calada, ele lhe disse, quase como uma acusação. Joanne sorriu, um sorriso que havia dominado a arte de esconder a dor. Não, respondeu ela suavemente. É que eu aprendi a esperar em silêncio. Os anos se passaram assim. Ele, perseguindo as luzes brilhantes da fama. Ela, protegendo as sombras do lar. Em público, o charme de Jack preenchia cada sala. Em particular, a paciência de Joanne preenchia cada silêncio. Eram duas vidas que se moviam em direções opostas, conectadas por um único fio invisível, um fio forjado em aço, a lealdade. Em meados da década de 1990, quando a fama de Jack explodiu globalmente com Arrebentando em Nova York e A Hora do Rush, ele finalmente começou a entender o peso do que havia deixado para trás. O aplauso nas estreias era ensurdecedor, mas o silêncio em seus luxuosos quartos de hotel se tornava cada vez mais pesado. Eu estava rodeado de pessoas, ele admitiu mais tarde, mas nenhuma delas me conhecia como ela. Quando os repórteres, em raras ocasiões, conseguiam encontrar Joanne e perguntavam sobre seu enigmático marido, ela nunca criticava, nunca lamentava. Simplesmente dizia, com uma calma absoluta: ele está ocupado fazendo o que ama. Meu trabalho é manter o mundo dele estável. Essa frase simples capturava perfeitamente quem ela era. Ela era o centro imóvel de um homem que vivia no caos. Com o tempo, Jack começou a falar mais abertamente sobre ela. Em entrevistas, ele a chamava de a razão pela qual ainda tenho um lar para onde voltar. Eu era imprudente e ela era a calma, disse. Eu era fogo e ela era água. Sem ela, eu teria me consumido há muito tempo. Hoje, décadas depois, Joanne Lin vive em Taipei, rodeada pela paz que ela mesma cultivou. Ela lê, pinta e cuida de seu pequeno jardim. Raramente viaja, quase nunca fala com a imprensa. Mas aqueles que a conhecem dizem que ela ainda assiste a cada um dos novos filmes de Jack, sozinha, com um orgulho silencioso. Jack, aos seus 71 anos, reflete sobre ela com uma mistura de gratidão e culpa entrelaçadas. Ela desistiu da vida dela pela minha, disse ele uma vez. Não posso desfazer isso, mas posso honrá-lo. Ele construiu seu império com seu corpo. Ela o manteve unido com seu coração. E no final, talvez isso seja o amor verdadeiro. Não o barulho da paixão, mas a paciência de ficar quando tudo mais se foi. Em um mundo onde a fama muda tudo, Joanne Lin não mudou nada. E isso foi o que a tornou extraordinária. De todos os holofotes sob os quais Jackie Chan esteve, a luz mais verdadeira sempre veio dela. Silenciosa, firme e eterna. Algumas mulheres lutam pelo amor com raiva. Joanne Lin lutou com o silêncio. E em 1999, esse silêncio enfrentou sua tempestade mais feroz. Uma tempestade que tinha nome: Elaine Ang. Jack tinha 45 anos. Estava no auge absoluto de seu poder, seu nome gravado nos continentes. A Hora do Rush o havia transformado em um ícone global, um homem adorado por milhões e talvez compreendido por nenhum. Ele podia fazer o mundo inteiro rir, mas em casa, o riso havia começado a desaparecer. A fama brilhava com muita intensidade e, sob o seu brilho, ele começou a perder de vista o coração tranquilo que uma vez o havia estabilizado. Os telefonemas ficaram mais longos, os jantares em casa mais curtos. E então, uma manhã, o telefone tocou.
e o som de seu mundo inteiro se quebrando cabia em um único suspiro. As manchetes dos jornais gritavam mais alto do que qualquer explosão em seus filmes. E pela primeira vez, Jackie Chan, o homem que havia caído de edifícios e se levantado sorrindo, não tinha como se levantar. Quando estourou a notícia de que Elaine, ex-Miss Ásia, estava grávida dele, a história se espalhou pela Ásia como um incêndio em capim seco. Fora de sua casa em Hong Kong, a chuva batia no pavimento enquanto centenas de repórteres se aglomeravam, os flashes de suas câmeras cortando a noite como relâmpagos. Cada flash era uma pergunta, um julgamento, uma ferida. Lá dentro, na casa, um silêncio mais denso que o vidro reinava. Joan Lin dobrou o jornal da manhã uma vez, colocou-o ao lado de sua xícara de chá intacta e olhou pela janela para a tempestade que se desencadeava lá fora. Ela não gritou, não atirou nada. As pessoas pensam que o silêncio é fraqueza, diria suavemente anos depois. Mas às vezes, o silêncio é a única forma de evitar que sua alma se quebre. Ela serviu chá para seu filho JC, sua mão tremendo apenas ligeiramente, e sussurrou: "Não olhe para fora." Porque lá fora, o mundo havia se tornado cruel. Do outro lado do oceano, Jack estava sentado sozinho em um quarto de hotel. As manchetes estavam por toda parte, seu nome impresso em negrito, sua vergonha repetida por estranhos. Ele havia enfrentado o perigo, o sangue, os ossos quebrados, mas nunca havia sentido esse tipo de dor. "Eu magoei as pessoas que mais importavam", ele admitiria mais tarde. E não havia nenhuma acrobacia que pudesse desfazer isso. Pela primeira vez em sua vida, ele viu seu reflexo no espelho e não reconheceu o homem que o encarava de volta. O telefone não tocava. Os amigos desapareceram. Os projetos pararam. A fama, que antes foi sua fortaleza, havia se tornado sua prisão. Mas mesmo assim, na hora mais escura, uma pessoa se recusou a lhe dar as costas. Joan Lin rejeitou todas as entrevistas, rejeitou a simpatia da mídia e, fiel à sua natureza, permaneceu em silêncio. O mundo esperava que o casamento acabasse. Mas o mundo não conhecia Joan Lin. Quando os repórteres lhe perguntaram por que ela não o deixava, por que não condenava o homem que a havia humilhado publicamente, sua resposta foi tranquila, mas mais alta do que qualquer explosão. "Ele continua sendo meu marido", disse. "Deixem o mundo dizer o que quiser. Eu sei o que devo fazer." Semanas depois, Jackie Chan voltou para casa. Não houve tapetes vermelhos, nem multidões de boas-vindas. Apenas Joan, esperando por ele na mesma mesa onde o chá havia esfriado semanas antes. Ele hesitou na entrada, como um estranho em sua própria vida. Ela não fez perguntas. Não houve gritos, nem lágrimas, nem reprovações. Ela simplesmente olhou para ele e disse duas palavras que o salvaram: "Coma algo." Eles se sentaram um em frente ao outro. E naquele silêncio glacial estavam todas as discussões que nunca tiveram. Cada palavra que doía demais para ser dita. O que ela lhe ofereceu naquela noite não foi o perdão fácil. Foi algo muito mais profundo. Foi graça. "Ela me salvou sem usar palavras", diria Jack anos depois, e esse silêncio se tornou minha lição para toda a vida. Ele passaria décadas reconstruindo o que seu orgulho quase destruiu, não com grandes gestos, mas com uma presença tranquila. As mesmas mãos que haviam quebrado ossos na tela agora construíam escolas, financiavam instituições de caridade, davam abrigo. "É preciso coragem para cair", ele refletiu uma vez. "Mas é preciso uma coragem ainda maior para perdoar." O tempo continuou a avançar, mas alguns silêncios nunca se desvanecem. Joan Lin raramente apareceu em público novamente. Ela se tornou a guardiã silenciosa de seu lar, a calma por trás da lenda. Quando perguntada por que ficou, ela sorria levemente e dizia: "Porque alguém tem que se lembrar de quem ele realmente é." Jack reconstruiu seu império, mas nunca se esqueceu da mulher que manteve seu mundo estável quando estava prestes a entrar em colapso. "Ela é a calma no meu caos", disse a um repórter décadas depois. "A razão pela qual aprendi como é a paz."
Mesmo agora, quando a chuva bate nas janelas de sua casa em Pequim, Jack às vezes para. O som o lembra daquela noite. A tempestade, os flashes das câmeras e o silêncio de sua esposa que se recusou a se quebrar. As câmeras se foram. As manchetes foram esquecidas, mas a quietude dela permanece, ressoando como uma oração silenciosa. Isso o lembra, e a todos que ouvem, que o amor, quando é real, não grita. Ele perdura. Ele perdoa. Ele fica. Mas talvez a batalha mais dolorosa de sua vida nunca tenha realmente terminado. A que foi travada em silêncio entre um pai e os filhos que ele nunca pôde manter perto. Uma ferida que nem a fama nem a fortuna puderam curar. Jackie Chan, o homem que uma vez se postou bravamente diante da morte, aprenderia que há dores para as quais nenhuma acrobacia pode te preparar. A dor surda e silenciosa de um pai vendo seus filhos se tornarem estranhos. Seu corpo carregava as cicatrizes de décadas de perigo. No entanto, a cicatriz mais profunda era invisível, esculpida dentro de seu coração pela ausência, pelo arrependimento e pelo som das vozes que uma vez o chamaram de papai. Jot-se Chan nasceu em 3 de dezembro de 1982. Na mesma semana, Jack estava voando entre Hong Kong e Los Angeles, filmando mais um filme de ação. Quando Jack voltou, seu filho já havia dito suas primeiras palavras. A fama havia tirado dele o que o tempo deveria dar. Ele estava sempre fora, disse JC uma vez em voz baixa. Quando eu o via na televisão, eu dizia aos meus amigos, aquele é meu pai. Mas no fundo eu não tinha certeza se ele se lembraria do meu aniversário. Joan Lin tentou preencher os dois papéis, a mãe gentil e o pai invisível. Mas as crianças podem sentir o que falta. Nas fotos de sua infância, os olhos de JC sempre parecem estar procurando alguém logo fora do enquadramento. Jack o visitava quando podia. Trazia presentes caros, carrinhos de brinquedo, guitarras, uma vez até um filhote. Mas presentes não podem segurar sua mão na escuridão da noite. Eu costumava pensar que amor era algo que você podia comprar, confessou Jack mais tarde. Eu não percebi que amor era tempo. Quando JC completou 18 anos, seguiu os passos do pai no show business. Cantou, atuou, mas onde quer que fosse, o mesmo rótulo o seguia. O filho de Jackie Chan. Os críticos o descartaram como o garoto que tentava viver o sonho de outro homem. Jack estava orgulhoso, mas distante. Queria que seu filho conquistasse do jeito difícil, assim como ele havia feito. Eu não queria ajudá-lo demais, admitiu. Eu queria que ele lutasse por isso. Mas o que Jack via como disciplina, JC sentia como rejeição. Ele ensinou o mundo a coragem, disse JC uma vez com amargura. Mas ele nunca me ensinou a ser o filho dele. Então, em agosto de 2014, chegou o momento que os destruiu a ambos. JC foi preso em Pequim por posse de drogas. Seu nome foi estampado nas mesmas manchetes que uma vez glorificaram seu pai. Jack estava em uma reunião de negócios quando seu telefone tocou. Quando viu a notícia, não falou. Simplesmente abaixou a cabeça, suas mãos, as mãos que haviam desafiado a gravidade, tremiam. Pela primeira vez, disse mais tarde, senti vergonha do meu próprio nome. JC passou 6 meses detido. Jack não conseguiu se obrigar a visitá-lo, não porque não se importasse, mas porque não sabia como encarar o filho que havia deixado para trás. Eu escrevi cartas, admitiu, mas nunca as enviei. Em uma delas ele escreveu, você quebrou a lei, mas eu quebrei algo maior, nosso laço. Quando JC foi libertado em 2015, ele parecia mais velho, mais quieto. Pediu desculpas publicamente e prometeu mudar. Mas quando os repórteres lhe perguntaram se o pai o havia perdoado, ele sorriu fracamente. Ele está ocupado, disse. Falaremos algum dia. Esse algum dia parece não ter chegado. Eles se veem raramente. Ficam um ao lado do outro para as câmeras, sorriem educadamente, mas o calor nunca chega aos seus olhos. E então, uma entrevista revelou o peso que Jack ainda carregava.
Quando lhe perguntaram se ele deixaria sua fortuna para JC, uma fortuna de quase 400 milhões de dólares, ele sorriu levemente e disse as palavras que chocaram o mundo. Se ele for capaz, ele pode fazer o próprio dinheiro dele. Se ele não for, só vai desperdiçar o meu. O mundo prendeu a respiração. As manchetes o chamaram de cruel, implacável, impensável. Mas para Jack, nunca se tratou de punição. Como vimos, a declaração de Jackie Chan sobre a herança de seu filho JC chocou o mundo. Mas para ele, aquelas palavras cruéis não nasceram da punição. Nasceram do princípio. Eu vim do nada, ele explicou mais tarde, sua voz firme. Se meu filho não conseguir construir sua própria força, então meu dinheiro só vai destruí-lo. Era a voz do garoto que dormiu em pisos de madeira. Era a disciplina do mestre Yu. Mas na quietude de sua mansão, tarde da noite, essas mesmas palavras ressoam como fantasmas. Para cada montanha que ele escalou em sua carreira, houve um momento que ele perdeu em casa. Uma peça escolar que ele não assistiu. Um jantar de família que esfriou na mesa. Um simples telefonema que não foi atendido. E às vezes hoje, quando ele vê um pai andando ao lado de seu filho nas ruas de Pequim, ele baixa o olhar e sussurra para si mesmo. Eu poderia ter sido aquele homem. Jack disse isso uma vez com uma honestidade brutal. Eu fiz 1000 acrobacias e quebrei 100 ossos, mas nada doeu tanto quanto ver meu filho cair. E essa é a tragédia silenciosa. O homem que ensinou o mundo a se levantar após cada queda nunca pôde ensinar a si mesmo a estender a mão, porque no final não são as quedas de telhados que deixam as cicatrizes mais profundas, são as quedas entre corações, quando o amor escorrega e o orgulho se recusa a pegá-lo. Mas se a história de JC foi uma queda em desgraça, a de Eta foi uma ferida que nunca parou de sangrar. Eta 1 nasceu em 19 de novembro de 1999. Foi fruto do breve e escandaloso caso de Jack com a ex-Miss Ásia, Elaine Ang. Ela entrou em um mundo que já estava dividido contra ela. Jack, enterrado sob o escândalo e a culpa de sua infidelidade, recuou para a única defesa que conhecia, o silêncio. Cometi um erro, disse secamente aos repórteres. O mesmo erro que muitos homens no mundo cometem. Essas palavras, destinadas a encerrar a conversa, tornaram-se o muro de tijolos entre um pai e uma filha. Eta cresceu sem o calor da voz de um pai. Cresceu sem o conforto de saber que era desejada. Sua mãe a criou sozinha, frequentemente enfrentando o ridículo da imprensa e os sussurros dos vizinhos. Eta aprendeu a ser forte cedo, demais cedo. Quando você não tem ninguém em quem se apoiar, disse ela uma vez, você aprende a se sustentar sozinha. À medida que chegava à adolescência, o mundo a descobriu não através do amor, mas através de manchetes cruéis. A filha abandonada de Jackie Chan. O rótulo grudou nela como uma maldição que ela nunca mereceu. Ela lutou com sua identidade, seu senso de pertencimento, seu lugar em uma família que só existia nos rumores. E quando finalmente falou, declarando-se publicamente homossexual em 2017, de mãos dadas com sua namorada, a imprensa deturpou isso como mais um escândalo. Não tenho vergonha de quem eu sou, disse ela, mas estou cansada de ser uma manchete. Em 2018, com apenas 19 anos, ela publicou um vídeo desolador online. Estivemos desabrigadas por um mês, disse ela, sua voz tremendo sob a forte luz fluorescente. Ninguém está nos ajudando, nem mesmo meus pais. O clipe se tornou viral. O mundo se perguntou com horror. Como a filha de um dos homens mais ricos da Ásia poderia estar vivendo debaixo de pontes? A resposta foi tão simples quanto trágica. O dinheiro não pode construir as pontes que o coração se recusa a cruzar. Jack permaneceu em silêncio. Não por frieza, mas por paralisia. Pelo medo de que, após 19 anos de ausência, qualquer palavra que ele dissesse apenas causaria mais dor. Anos depois, quando questionado sobre ela, a voz de Jack, normalmente forte, suavizou. Contanto que ela esteja feliz, disse. Foi uma frase pequena, quase nada.
Mas para um homem que havia passado décadas fugindo da emoção, foi o som de um coração se partindo. Tarde demais, talvez, mas real. E assim, depois de toda a fama, as quedas, os aplausos e os escândalos, o que restou foi o silêncio. Mas não o tipo de silêncio que vem da paz. O tipo de silêncio que vem da distância. Jackie Chan, o homem que riu na face do perigo, encontrou-se derrotado por algo que ele não podia golpear. O tempo. Os anos que ele passou quebrando seus ossos na tela quebraram silenciosamente algo fora dela também. A ponte entre um pai e seus filhos. Ele já disse isso antes, em uma confissão que resume tudo. Eu quebrei cada parte do meu corpo. Mas o que mais quebrei foi o tempo com eles. Essas palavras, simples, mas devastadoras, pairam no ar. Hoje, quando ele vê imagens antigas de si mesmo mais jovem, sorrindo, pulando, imparável, ele não vê mais a glória. Ele vê os espaços entre os frames. Ele vê os aniversários perdidos, as chamadas não atendidas, os rostos que envelheceram sem ele. E essa é talvez a tragédia mais verdadeira de todas. Que o homem que ensinou o mundo a se levantar após cada queda nunca pôde levantar o peso de seu próprio silêncio. Porque algumas feridas nunca fecham. Elas apenas se tornam silenciosas. Agora, aos 71 anos, Jackie Chan não vive mais no rugido dos aplausos, mas no silencioso zumbido da gratidão. O mundo ainda o chama de lenda, herói, um milagre de resistência. No entanto, em suas próprias palavras, ele é simplesmente um homem que continuou se movendo. O tempo suavizou o corpo do lutador, mas afiou o coração do filósofo. A dor, a fama, as quedas, tudo o conduziu a isso. Uma vida que é ao mesmo tempo grandiosa e terrena, humilde, mas magnífica. Sua casa em Pequim reflete essa dualidade. Escondida atrás de altos muros de pedra, a vila abrange quase 5.500 pés quadrados, cerca de 510 metros quadrados. É um santuário de calma e luz. Pela manhã, a luz do sol se derrama através de cortinas de seda sobre pisos de jacarandá, enquanto peixes koi nadam preguiçosamente sob uma ponte vermelha no jardim. Seu estúdio cheira vagamente a sândalo e chá. Lá, pilhas de roteiros antigos e adereços de filmes em miniatura descansam ao lado de uma foto emoldurada de seus pais. No andar de cima de seu santuário em Pequim, os pisos de bambu conduzem suavemente a uma varanda. De lá, observa-se um jardim de pedras meticulosamente cuidado e um pequeno lago com o formato exato do olho de um dragão. É um lembrete silencioso, uma piscadela para o fogo que uma vez o definiu. O dragão agora descansa, mas não dorme. Do outro lado do Pacífico, sua propriedade em Beverly Hills brilha com outro tipo de esplendor, a calidez tangível do sucesso. Comprada em 1998 por 3 milhões de dólares e hoje avaliada em mais de 25 milhões, a mansão em estilo francês abrange mais de 25 mil pés quadrados, 2.300 metros quadrados. Paredes cor de creme, janelas arqueadas, pisos de mármore e lustres que brilham como a luz do sol capturada. Lá fora, uma piscina resplandece sob o céu da Califórnia, ao lado de um jardim onde as magnólias florescem a cada primavera. Mas isso não é um excesso. É um testemunho. É a prova física de que aquele menino que uma vez dormiu nos pisos frios de madeira de uma academia de ópera em Hong Kong pode se levantar e possuir pedaços de 2 mundos. Sua coleção de carros é como um museu do movimento. Um Bugatti Veyron prateado, avaliado em quase 2 milhões de dólares. Um Bentley Mulsanne para passeios tranquilos em Pequim. Um Lamborghini Murciélago em preto fosco que ruge como um eco de sua juventude. E um Mitsubishi Lancer Evolution, o mesmo carro que ele ajudou a promover na tela. Cada veículo, disse ele uma vez, é um lembrete de que velocidade não significa nada sem controle. Uma lição que ele aprendeu não na estrada, mas na vida. Mas o reino de Jack não termina em terra firme. Em 2019, ele adicionou o mar ao seu império com um iate de 152 pés,
46 metros. O Jinlong 401, avaliado em 30 milhões de dólares. É um palácio flutuante de mármore, vidro e antiguidades. No seu interior, há 6 suítes de luxo, um cinema privado e um escritório onde, dizem, ele frequentemente escreve cartas que nunca envia. E quando ele sente que precisa desaparecer do mundo por um tempo, há seu iate menor, o Ruiying 125, para fins de semana tranquilos sob as estrelas. Seu amor pela precisão estende-se ao seu pulso, onde o próprio tempo se tornou uma forma de arte. Entre sua coleção, encontra-se um Roger Dubuis Excalibur Double Tourbillon, 270 mil dólares. Múltiplas peças Richard Mille, incluindo a edição Dragão RMB 57, 500 mil dólares, e o raríssimo RMB 5601 Sapphire Tourbillon, avaliado em mais de 2 milhões de dólares, um dos 5 únicos já fabricados. Para a maioria das pessoas, estes são tesouros. Para Jack, são troféus do tempo. São lembretes brilhantes de que nem mesmo os diamantes podem parar o relógio. A partir de 2025, o patrimônio líquido de Jackie Chan está estimado em cerca de 400 milhões de dólares, colocando-o entre os artistas mais ricos do mundo. Mas fiel à sua palavra e fiel aos princípios forjados na dor, ele não tem intenção de passar essa fortuna para seu filho. Em vez disso, ele pretende doar tudo. O dinheiro é temporário, disse ele uma vez. A bondade dura mais. Seu testamento, escrito anos atrás, direciona a maior parte de sua riqueza para causas educacionais e humanitárias. Através da Fundação de Caridade Jackie Chan, fundada em 1988, e da Fundação Coração de Dragão, ele financiou inúmeras bolsas de estudo, reconstruiu escolas na China rural, apoiou vítimas de desastres naturais e ajudou centenas de órfãos e idosos necessitados. Segundo seus próprios cálculos, ele doou mais de 65 milhões de dólares para a caridade, sempre em silêncio, sem alarde. Toda manhã, antes que a cidade acorde, Jackie Chan levanta-se em silêncio ao lado da mulher que resistiu a cada tempestade com ele. Joan Lin, a estrela que uma vez renunciou à própria luz para construir o lar dele, agora move-se pela vila como uma brisa tranquila. Ela prepara o chá para ele, assim como fazia décadas atrás, e ainda o lembra de beber antes que esfrie. Para o mundo, ela é invisível. Para ele, ela é a razão pela qual a paz tem forma. Ela me salvou, disse ele em voz baixa uma vez. Não do perigo, ela me salvou de mim mesmo. Juntos, eles vivem uma vida despojada de barulho e ostentação. Compartilham refeições em uma pequena mesa de madeira, frequentemente em silêncio. Não porque faltem palavras, mas porque elas não são mais necessárias. Nessa quietude reside um tipo de amor tranquilo. O tipo de amor que perdoa sem falar, que perdura sem exigir e que cura sem tentar. Toda manhã, ele ainda treina. Mais lento, mais suave, mas com a mesma disciplina que o construiu do nada. Uma xícara de chá verde ao amanhecer, alguns alongamentos, boxe de sombra no jardim, enquanto os peixes koi ondulavam sob a ponte. Ele diz que não é mais para lutar, mas para manter-se vivo da maneira certa. Joan às vezes observa da varanda, sorrindo levemente. A mulher que uma vez esteve por trás da lenda, agora cuida do homem. Quando Jack ri, as linhas ao redor de seus olhos se aprofundam. Não pela idade, mas por ter passado uma vida inteira sorrindo através da dor. E quando ele fala com atores jovens, sua voz não transmite arrogância, apenas graça. Não persigam a fama, ele lhes diz. Persigam a maestria. A fama seguirá quando seu trabalho for honesto. Suas palavras caem como uma chuva suave. Conselhos forjados em uma vida de erros, triunfos e acertos de contas silenciosos. Ele continua profundamente conectado com seus fãs. Nas redes sociais, escreve notas curtas e humildes. Obrigado por continuarem assistindo. Obrigado por continuarem acreditando. E a cada ano novo, grava um vídeo simples de sua casa, sem luzes, sem palco, desejando ao mundo saúde,
harmonia e paz. Milhões respondem através dos continentes. Obrigado, lenda. Mantenha-se forte, Shifu. Mesmo depois de meio século, sua audiência ainda vê, não a riqueza, mas o calor. O mesmo homem que lhes ensinou que a coragem podia rir e que a dor podia dançar. Em entrevistas, ele frequentemente fala sobre as coisas que perdeu e as coisas que aprendeu. Eu costumava perseguir o mundo, disse ele uma vez. Agora, só quero ficar sentado quieto o tempo suficiente para senti-lo. Ele visita velhos amigos, presta seus respeitos nos túmulos de seus pais e doa silenciosamente para escolas e hospitais. Não como um herói, mas como um homem que tenta devolver o que a vida lhe deu 2 vezes. E esse, talvez, seja o milagre maior da história de Jackie Chan. Não a fama, nem a fortuna, nem mesmo as acrobacias mortais que desafiaram a gravidade. É a transformação de uma alma inquieta em uma pacífica. Ele demonstrou que a resiliência não é apenas sobreviver à dor, mas aprender a viver com graça depois dela. Que a verdadeira força não está no quão alto você pode saltar, mas no quão profundamente você pode amar, quão silenciosamente você pode perdoar e quão humildemente você pode recomeçar. Ele disse isso uma vez. Passei minha vida caindo, e toda vez que me levantava percebia que estava mais perto de quem eu estava destinado a ser. Talvez isso seja o que significa envelhecer. Não desvanecer, mas finalmente entender. Então, esta noite, quando terminarem de assistir a esta história, reservem um momento para respirar. E lembrem-se do menino que se tornou lenda, da lenda que se tornou mestre, e do mestre que se tornou um homem de paz. Porque a vida de Jackie Chan nos lembra a todos que não importa o quão longe caiamos, podemos nos levantar. E nos levantar maravilhosamente. 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 Maravilhosamente.